Eu gostaria de começar esse vídeo fazendo um convite a você para se inscrever aqui no canal do Professor Leonardo. Venha ser um agente de mudança política nessa nossa comunidade de reflexão que é o nosso canal. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo e participe dessa comunidade deixando o seu comentário, sempre importante. Aqui nós não fazemos análises isentas ou imparciais. É impossível. Quem fala que faz análise imparcial é mentira, é balela. Porque as minhas análises são baseadas na minha biografia, na minha bibliografia também, naquilo que eu li, naquilo que eu vivenciei. Então não faço análises imparciais, mas sempre análises muito racionais. E é por isso que eu estou aqui hoje para comentar uma pesquisa de aprovação de Bolsonaro que foi lançada pela XP e divulgada ontem pelo portal O Antagonista. E por que eu falei para vocês que eu faço análises racionais? Porque as outras pesquisas que acabaram surgindo do Atlas Político, da própria XP, que foram com dados coletados no começo da semana passada, na minha interpretação, elas tinham uma alta possibilidade de estarem enviesadas. E essa pesquisa, por ter sido realizada praticamente uma semana após o pedido de demissão de Sérgio Moro, o viés na resposta ela acaba sendo reduzido. Por quê? Se eu quero avaliar, por exemplo, o quanto você gosta do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo ou da sua esposa, se eu perguntar para você quanto você gosta de 1 a 5, de 1 gosta pouco, 5 você gosta muito, o seu namorado. Se eu fizer essa pergunta para você depois de uma briga, possivelmente isso vai acabar enviesando a sua resposta. Então eu preciso esperar um momento de maior neutralidade para poder perguntar para você. As pesquisas anteriores perguntaram a aprovação do governo Bolsonaro logo depois da demissão de Sérgio Moro. E é claro que isso causa muita emoção, causa comoção, as pessoas ficam atordoadas, e até eu fiquei atordoado aqui na hora de falar. Então as pessoas dominadas pela emoção não podem responder aquela pesquisa de um modo mais, como posso dizer, assertivo, de um modo mais confiável. Com uma semana depois, nós podemos sim começar a ter alguns indícios. Porque pesquisa, nós nunca temos uma conclusão exata, nós temos sempre um indício. Tá? E essa pesquisa revela um indício na queda de aprovação do presidente Bolsonaro, porque pela primeira vez em muitos meses nós temos uma redução naqueles 30% de aprovação de Bolsonaro na pesquisa da XP. O Antagonista divulgou da seguinte forma: Bolsonaro cai 11 pontos em uma semana. Jair Bolsonaro caiu 11 pontos em uma semana segundo pesquisa da XP. Seu desempenho é considerado ruim ou péssimo por 49% dos brasileiros, 7 pontos a mais do que na semana passada. Então perceba, de uma semana para outra, houve uma oscilação muito grande. E geralmente não é para ocorrer esse tipo de mudança. Uma semana, o que pode acontecer em uma mudança? Então perceba que essa alteração de 7 pontos ou de 11 pontos, como aqui está sendo dito, ela deriva do fato ter começado a ser mais absorvido, a ser mais aceito pela população. Então aquelas pesquisas elas podem ser desconsideradas, porque elas não indicavam de modo apropriado a aprovação de Bolsonaro ou a rejeição. Poderia ser maior ou menor do que foi apresentado. E agora, com uma semana já que o Sérgio Moro ocorreu, já com uma semana da demissão, as pessoas já analisando, conversando umas com as outras, elas podem tomar uma decisão melhor a respeito do apoio ou rejeição a Bolsonaro. Ele é considerado ótimo ou bom por 27% da população brasileira. 4 pontos a mais. E essa queda de 4 pontos é super importante. Aqui o antagonista ele não fala quanto é a margem de erro, mas supondo que a pesquisa ela foi feita pelo telefone por conta do Covid, da quarentena, as outras pesquisas estavam indicando 3 pontos para mais ou para menos na margem de erro. Como essa pesquisa caiu 4 pontos com relação à pesquisa da semana passada, nós podemos mensurar ou podemos concluir que houve sim uma queda, porque essa foi uma queda superior à margem de erro, ou seja, em 1 ponto. A última vez que Bolsonaro havia demonstrado uma aprovação menor do que 30%, ocorreu no começo de abril, em 1º de abril, quando a aprovação de Bolsonaro estava com 28%, isso seguindo aqui a lógica da XP, que vocês não vão conseguir observar por conta da luminosidade do celular. Mas perceba que em 1º de abril
estava 28%, depois subiu para 31%. Essa elevação para 31% também ocorre dentro da margem de erro dos 3 pontos. Só que dessa vez caiu para 27%. É o menor valor histórico que nós temos aqui nos dados da XP, que avalia desde o começo do governo Bolsonaro. Então é a menor aprovação de Bolsonaro desde que ele foi eleito. E isso é muito significativo, porque quando nós colocamos na margem de erro, o máximo que Bolsonaro consegue atingir é 30%. Então hoje, segundo a pesquisa da XP, o valor máximo da aprovação de Bolsonaro é 30%. E antes ele sempre ficava oscilando 33, 27, mas o valor máximo sempre chegou ali a 33%. Hoje, o máximo é 30%. Então nós podemos destacar que houve sim uma redução na aprovação de Bolsonaro. Agora, esse valor ele pode ser no máximo 30% e no mínimo 24%. Segundo os dados da pesquisa da XP. Então, a saída de Sérgio Moro pode ter sim impactado o governo Bolsonaro negativamente. Agora, o aumento de bom, de ruim ou péssimo foi de 7%. Saiu de 42% para quase 49%. Para 49%, ou seja, praticamente 50% da população brasileira acha o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. E também tudo isso tem a ver com a condução da crise de Covid-19. Hoje, a informação que nós temos na UOL, pegando aqui, o Brasil tem o terceiro maior número de novos casos de Covid-19 no mundo em 24 horas. Claro que é um valor bastante assustador, né? E o Brasil teve o terceiro maior número de novos casos em 24 horas. Os dados fazem parte da OMS. De acordo com os dados, o Brasil somou 4.588 novos casos da doença no período de 24 horas. Claro que nós precisamos fazer algumas considerações. Os outros países já estão em um estado mais avançado na doença. Itália, França, Espanha, o próprio Estados Unidos. Tá? Mas o que isso indica? Que indica que nós ainda não conseguimos chegar no ápice da doença e o inverno está chegando. Por isso que essa é uma situação muito delicada e se a quantidade de mortos começar a aumentar, o governo Bolsonaro pode de fato começar a entrar em maus lençóis, porque o inverno não chegou. E no nosso país, a maior quantidade de proliferação de doenças respiratórias é no inverno. Doenças do trato digestivo, intestinal, como diarreia, dengue, elas ocorrem, dengue não é do trato intestinal, mas doenças como diarreia ou dengue, elas acabam ocorrendo mais nos períodos de chuva, no verão, porque chove, as pessoas vão para a praia, tomam mais água, acabam tendo contato com doenças contagiosas, com doenças com água contaminada e acabam tendo diarreias. Agora são doenças respiratórias, da qual a Covid-19 faz parte, então nós precisamos ficar atentos, porque nós ainda não chegamos no inverno, que é a época que pode ser que nós tenhamos uma contaminação maior. E o que pode acontecer? Superutilização dos sistemas de saúde. O Brasil e as grandes cidades ficarem sem UTIs, ficarem sem leitos hospitalares, e aí um paciente chega com um infarto, um derrame ou um acidente, não tem um leito de UTI, acaba demorando e quanto mais demora para um paciente ser atendido, menores são as chances de sobrevivência. Então nós precisamos tomar muito cuidado também com o colapso dos sistemas de saúde. Manaus, por exemplo, está colapsado, algumas cidades do Nordeste também estão tendo problemas, São Paulo, Rio de Janeiro, a situação está ficando cada vez mais dramática. Então, se nós começarmos a ver essa tendência de queda na aprovação de Bolsonaro, somado com a tendência de aumento nos casos de Covid-19, é possível que a aprovação de Bolsonaro caia ainda mais. É interessante nós notarmos o seguinte: muitas pessoas acreditavam que havia uma presença muito forte de lavajatistas que apoiavam o governo Bolsonaro, faziam parte, melhor dizendo, daqueles 30, 33%. E hoje, com a saída de Moro, a queda não foi tão acentuada. Então é possível de nós acreditarmos que a parcela dos lavajatistas que apoiavam o governo Bolsonaro, que votaram em Bolsonaro, que no começo estava ali na casa dos 40%, já se dissipou e começou a achar o governo Bolsonaro um governo regular. E agora começa a endossar ou começa a acreditar que o governo Bolsonaro é um governo ruim ou péssimo. Isso é também muito possível. Mas nós temos que esperar as próximas pesquisas e principalmente o que Sérgio Moro falou no depoimento, que ainda está em sigilo. A CNN teve acesso a uma parte desse depoimento, eu ainda não analisei, vamos esperar para saber se de fato
O que Bolsonaro fez, que Sérgio Moro contou, entrou em contato, revelou no seu depoimento, é de fato algo tão bombástico assim. E agora nós vamos ver se toda a estratégia de comunicação de Bolsonaro vai ser suficiente para blindá-lo de perder a sua aprovação. Nós sabemos que Bolsonaro fez uso de muitas estratégias de comunicação, guerra híbrida, associação religiosa, fascismo cultural, tudo isso vai estar presente no livro, então fiquem tranquilos no livro que nós estamos fazendo, elaborando aqui para o canal do Professor Leonardo, muito em breve vai sair. Todos esses elementos nós temos que ver se eles serão suficientes para a manutenção da aprovação de Bolsonaro. Com 20%, é difícil Bolsonaro ficar fora do segundo turno, porque 20% já é uma quantidade suficiente para levar um candidato ao segundo turno. E também com 20% vejo muito difícil Bolsonaro sair do governo. Dilma saiu quando ela tinha um dígito, na casa ali dos 6, 7%, 9%, um dígito, ou seja, menos do que 30% que o Bolsonaro tem hoje no máximo. E outras pessoas já começaram, outros políticos já começaram a descartar a possibilidade de impeachment nesse momento. O Roberto Jefferson, está falando para Bolsonaro, dando a letra, olha, se você não quiser cair, é necessário fazer apoio com o Centrão. O ACM Neto, uma das figuras, um dos caciques do Democratas, prefeito de Salvador, já está dizendo que não há clima político para o impeachment de Bolsonaro hoje. E é claro, ele tem contato próximo com o Rodrigo Maia. Então vamos continuar esperando e lembrando que Bolsonaro hoje, com o apoio do Centrão configurado, ele teria em torno de 200 deputados e com 200 deputados o impeachment não consegue prosperar. Vamos continuar esperando, analisando as próximas notícias, porque nessa situação de crise sanitária, econômica e política, tudo pode mudar a qualquer instante. E ainda temos o depoimento de Sérgio Moro para ser divulgado e para ser analisado e principalmente os impactos avaliados. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga lá no Twitter, é @profileooficial.